E com vocês, ela, Pera. Opa, pera. Mas esse não era um programa de história? Por isso mesmo. Pera. Pera Vaz de Caminha. Olha o programa de história aí, gente. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! E hoje a gente bate um papo sobre o Museu de Favelas com um dos idealizadores do projeto, Mário Chagas. Daqui a pouquinho, porque antes a gente faz aquele flashback. Não é nada disso, é flashback estilo Enem. E quem dá o ritmo é o professor Marcelo Ferro. Seja bem-vindo, professor. E aí? Prazer. Tudo bem? Tudo bem? Professor, hoje o foco é Guerra Fria. Por que é importante aprender? Foi um fenômeno que tomou conta da vida, né, das pessoas durante praticamente meio século. Durante quase 50 anos, ela tomou corações, mentes, né? Então, tudo estava baseado numa ideia de bipolaridade entre socialismo e capitalismo. E a vida das pessoas se organizava em torno dessa bipolaridade. Bora esquentar o programa e ver como esse conteúdo cai no Enem? Sim, vamos lá. Olha aí. Maravilha, Land! Vamos então resolver mais uma questão da segunda aplicação do Enem 2016. Bora lá! A charge faz alusão à intensa rivalidade entre as duas maiores potências do século XX. O momento mais tenso dessa disputa foi provocado pela... O primeiro passo é a gente conhecer que rivalidade é essa e que potências são essas. Do que esse texto está tratando? Da Guerra Fria, aqui representada pelo presidente americano John Kennedy e pelo líder soviético Nikita Khrushchev. Para quem não sabe, a Guerra Fria foi um movimento que vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial, aonde os Estados Unidos vai liderar o bloco capitalista e a União Soviética vai ser a grande líder do bloco comunista, do bloco socialista. O nome Guerra Fria se dá pelo fato de, em nenhum momento, o exército americano ter entrado em guerra com o exército soviético, ou seja, não houve um conflito direto entre essas duas nações. Porém, existiram uma série de conflitos aonde soviéticos apoiam o exército que luta contra os Estados Unidos ou os Estados Unidos apoiam o exército que luta contra os soviéticos. Show de bola? E aqui, nesse texto, o que a gente está vendo, né? Nessa imagem? Nikita Khrushchev sentado em cima de um míssil com o endereço USA e John Kennedy sentado em cima de outro míssil com o endereço União Soviética. Então, sobre o que esse negócio aqui, sobre o que essa imagem aqui está falando? Alternativa A, ampliação da Guerra do Vietnã. Alternativa B, construção do Muro de Berlim. Alternativa C, instalação de mísseis em Cuba. Alternativa D, eclosão da Guerra dos 7 Dias. Alternativa E, invasão do território do Afeganistão. Diante do exposto e usando essa imagem como base, obviamente que a questão correta é a instalação de mísseis em Cuba. O episódio em questão se chama Crise dos Mísseis, ocorrida em 1962. Quando os americanos criaram uma base de mísseis na Turquia e, em retaliação ou em resposta a essa base americana, os soviéticos mandaram uma série de mísseis atômicos para Cuba, que tinha feito a sua revolução socialista em 59. Naquele momento, rapaziada, por isso aqui a gente não teve o início de uma guerra atômica. E esse entrou para a história como o momento mais tenso da Guerra Fria. Valeu, galera! Valeu, professor Otto. Qual é o contexto histórico desse período? Esse período ele está compreendido entre, né, o final da Segunda Guerra Mundial
e o final da década de 80. Então, na verdade, a Guerra Fria ela se desenvolve a partir, né, do final da guerra, quando surgem duas superpotências. É um momento em que a Europa, né, sofre um enfraquecimento e aquele conjunto de forças que disputavam o poder antes da Segunda Guerra declinam e os Estados Unidos, né, e a União Soviética aparecem, então, como grandes potências. A partir daí, essas duas superpotências passam a disputar, né, áreas de influência no mundo, né, e esse é o contexto da Guerra Fria. E por que a Guerra Fria recebe esse nome? Existem algumas controvérsias sobre isso, mas em base a Guerra Fria, porque, na verdade, essas rivalidades, né, entre Estados Unidos e União Soviética, elas não se deram do ponto de vista prático, do ponto de vista militar. Não houve uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Na verdade, essa guerra ela se deu como uma guerra ideológica, como uma guerra, né, psicológica, mas que, através, né, de pequenos conflitos em várias partes do globo, Estados Unidos e União Soviética procuravam tomar posições e isso, obviamente, né, acabava provocando, né, confrontos. A crise dos mísseis de 1962 é um outro exemplo desse modo de funcionamento da Guerra Fria? Na verdade, a Guerra Fria, como eu te falei, ela não produz um enfrentamento direto, né, entre as duas superpotências. Então, eles buscam, né, ampliar áreas de influência, áreas estratégicas e tal. E a crise dos mísseis é uma manifestação desse tipo de conflito. Porque, na verdade, o que acontece é que os Estados Unidos, até, né, esse momento, tinham, né, mísseis, né, de médio e longo alcance espalhados em várias partes do globo e a União Soviética até então não possuía. Num determinado momento, ela encontra a possibilidade, né, de estabelecer uma base de mísseis, né, próximo, né, aos Estados Unidos, em Cuba. Cuba tinha passado, né, por um processo revolucionário e, a partir dali, então, né, eles fazem um acordo com o governo cubano, uma proximidade com o governo cubano e estabelecem uma base, né, para mísseis ali. Esse episódio descoberto, né, pelos Estados Unidos, né, por aviões que faziam espionagem aérea, acabou provocando praticamente a Terceira Guerra Mundial. Foi o momento que a Guerra Fria teve mais quente. Quer dizer, foi o momento que a Guerra Fria quase resultou na deflagração de um terceiro conflito mundial. Então é isso que os historiadores querem dizer quando falam que essa foi uma guerra de propaganda ou de informação? Primeiro, porque você tem todo um mecanismo de espionagem, né, funcionando, como nunca tinha acontecido. Você tem órgãos, né, especializados nesse tipo de espionagem internacional. E é uma guerra de propaganda porque cada um dos lados procura fazer uma propaganda, né, do seu regime, né, como o melhor. Então você vê, né, os Estados Unidos, né, propagando o American Way of Life, a liberdade, né, de consumir, a liberdade de escolha, né, e a União Soviética, né, falando da igualdade, né, da possibilidade de um mundo mais igual, né, em que as diferenças sociais, né, inexistissem. E como ela terminou? Termina com o colapso, né, da União Soviética. Na verdade, a União Soviética tinha estabelecido um controle, né, sobre alguns países que atuavam como satélites, né, do seu sistema, em grande parte países do leste europeu. E, na verdade, esse controle, né, exacerbado da União Soviética sobre esses países, a ausência, né, de liberdade, de democracia, né, nesses países, eram regimes, né, extremamente autoritários. A enormidade de gastos, né, que se faziam, né, com a corrida armamentista, né, com investimento em pesquisa bélica e tal, fazia com que os custos desse regime fossem muito altos. Quer dizer, eles não eram investidos na parte social, né? Então você começava a ver, né, um investimento muito grande na guerra, né, mas não atendendo, né, àquilo que a população precisava. Então você tinha alguns lugares, por exemplo, na década de 80, na União Soviética, que você não tinha luz elétrica. Algumas repúblicas, né, que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começaram a clamar por independência. Isso foi promovendo um desgaste. O símbolo, né, é a queda do Muro de Berlim, em 89, e isso vai, né, num crescente, né, promove a unificação da Alemanha em 90, até chegarmos, né, em 1991, Natal, né, de 1991, com o desmonte completo, né, da União Soviética. A gente falava sobre Guerra Fria. No caso, a resposta era a opção que falava da crise dos mísseis em Cuba.
Mas havia outra opção que pudesse causar uma confusão na cabeça do candidato? Olha, embora você tivesse outros episódios da Guerra Fria, né, como alternativas, uma delas falava sobre o Afeganistão, a outra, né, falava sobre a Guerra do Vietnã, dos conflitos que envolvem, né, os mandatos, né, do Nikita Khrushchev e do Kennedy, só a crise dos mísseis caberia. Dava para acertar a questão só com a leitura do desenho? Contanto que você identificasse o Nikita Khrushchev e o Kennedy. Isso era muito importante, né, para que você conseguisse estabelecer a relação com os mísseis, sobre os quais eles estão sentados, e daí chegar, né, à crise dos mísseis. Então as charges também podem ser consideradas documentos históricos? Muitas vezes, charges que são feitas assim, no calor da hora, mostram muito mais do que documentos, né? Porque levam a gente a perceber, na condição, né, de historiador, o que está sendo pensado, né, sobre aquele acontecimento no momento, né, em que ele está acontecendo. Ao contrário de outros períodos históricos, a Guerra Fria foi muito bem documentada. Isso ajuda o estudante, não ajuda? Ajuda demais. A Guerra Fria, ela, como se dá a partir da Segunda Guerra, já, né, com o advento da televisão, ela permitiu, né, muito que essas imagens, né, fossem gravadas, né, e você tem um universo, né, muito grande, né, de documentos, né, em vídeo, né, sobre episódios da Guerra Fria. Então elas servem, né, como uma fonte, né, de informação assim, muito variada, né, para o estudante. E de que modo esse tema pode aparecer no Enem? Pode aparecer de maneiras muito variadas. Por exemplo, na crise dos mísseis, num fenômeno que ocorre dentro dos Estados Unidos, que foi uma política de perseguição, né, aos comunistas, chamado macartismo. Ela pode aparecer sobre a Guerra do Vietnã, um dos conflitos mais simbólicos, né, da Guerra Fria. Ela pode aparecer a partir da invasão, né, soviética ao Afeganistão. Ela pode aparecer, inclusive, na sua crise, né? Na crise, né, do socialismo, na crise, né, desse modelo bipolar, né, em que a Guerra Fria se caracterizou. Bora dar aquela revisada final, professor? Vamos lá. Em que ano a gente estuda esse conteúdo? No terceiro ano do ensino médio. E se a gente quiser saber um pouco mais sobre esse período? No cinema, você vai encontrar muita coisa interessante, principalmente assim do ponto de vista do entretenimento mesmo, né? Filmes que tinham o objetivo de entreter, mas que tinham, né, a Guerra Fria como cenário. Então, vou te falar de duas séries de filmes, né? Uma que já vai agora para o seu 25º filme, que é James Bond, 007. Né? Nasce o primeiro filme em 1962 e grande parte dos filmes da série James Bond tratam, né, da Guerra Fria, né, como tema. Embora, né, o James Bond fosse um agente inglês, mas a Inglaterra, como aliada, né, dos Estados Unidos, ela está nesse cenário aí, né, da espionagem, da inteligência. O 007 era um símbolo, né, desse agente da Guerra Fria. Outro que é um símbolo também é a série, né, Rocky Balboa, por exemplo, do filme 4, em que, né, o Balboa, o Rocky, vai enfrentar, né, um lutador russo, okay? O Ivan Drago. Então, ali, toda aquela ideologia de enfrentamento, né, do socialismo, né, com o capitalismo, estava presente. Eu te apresento, sobre a crise dos mísseis de Cuba, um filme muito importante, né, que são 13 dias que abalaram o mundo. E sobre a Guerra do Vietnã, 2 filmes muito interessantes. Um, né, feito assim logo após a retirada das tropas americanas, né, do Vietnã, que é Apocalipse Now, okay? Do Coppola, Francis Ford Coppola. E o outro, Platoon, né, um documento denúncia, né, sobre a guerra, mostrando, né, que no desespero de vencer a guerra, os Estados Unidos agiram, inclusive, contra as próprias tropas, né, que eles enviavam, né, para o Vietnã. E, assim, por último, sobre o macartismo, que é a caça às bruxas, a perseguição aos comunistas nos Estados Unidos, no início da década de 50, eu recomendo um filme bastante novo, chamado Trumbo, né, falando sobre um roteirista de cinema americano que foi perseguido, né, pelo senador Joseph McCarthy. Ainda vou te dar 2 dicas de livro. História da Guerra Fria, do John Lewis Geddes, que é um livro clássico, bastante importante sobre o tema, e um nacional, chamado Guerra Fria, Terror de Estado,
Política e Cultura, do José Arbex. Professor, muito obrigado por tantas dicas e pelo bate-papo e toda a sua ajuda. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E o tema agora é Museu de Favela. Isso mesmo. O nosso convidado é museólogo social e um dos idealizadores desse projeto. Então vem pra cá, Mário Chagas. Salve, Lândia. Seja Beleza, bem-vindo. obrigado. Qual é o principal trabalho do Museu de Favelas? O primeiro projeto deles chamava-se Um Despertar de Almas e Sonhos. Era uma exposição que foi montada, inaugurada na quadra de samba da Escola Alegria da Zona Sul, né, lá no Cantagalo, e foi uma exposição que falava sobre os mais velhos do morro. Mas tem um projeto, Lândia, que eu acho que, assim, quando você fala o principal, talvez ele se destaque mesmo, que é um chamado Mulheres Guerreiras. Esse projeto é magnífico. Todo ano, pelo menos 13 mulheres da comunidade, das 3, Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, são selecionadas e a história delas é contada, a história de vida, e se transforma em exposição, se transforma em vídeo, em variadas coisas, né? Tem um projeto magnífico que chama-se Casas Tela. Em 20 casas, nas fachadas das casas, foram grafitadas as histórias da comunidade. Então, como é que a comunidade se desenvolveu e etc. E isso forma o grande roteiro do museu, que é um museu de território, é um museu de percurso. Ele é diferente de outros, né? Você chegou no morro, você está no museu, né? Eu vi você desenhando aquilo dali, né? Achei bacana, porque é um pouco do perfil lá do morro, lá do Cantagalo, e o roteiro das Casas Tela é como se fosse isso aí, né? São casas pintadas, né? Com as histórias de grafite. Você vai visitando as casas e fazendo o seu roteiro. E qual a importância de ter um lugar, assim, historicamente segregado como a favela, sendo um tema de museu? Há uma tentativa de segregação. É como se elas não fizessem parte da cidade, né? Então, e na verdade, o Museu de Favela, ele diz o contrário disso tudo, né? Ele afirma a potência da favela e diz a favela faz parte da cidade. O museu tem assim uma potência artística, poética, tem desde o funk, o samba, né, o forró, e é importante romper com as cisões entre o morro e o asfalto, né? E o museu contribui para isso, ele contribui para que a gente compreenda que, né, não existem muros isolando, esses muros são mais imaginários do que outra coisa, né? Mas e aí, como surgiu a primeira favela brasileira? Essa é uma história muito interessante, né? Quer dizer, eu diria assim, é a primeira favela a ser chamada de favela, né? E a história está ligada com a Guerra de Canudos, lá no sertão da Bahia, né? O que aconteceu foi que, depois da República, os conselheiristas, que eram os seguidores de Antônio Conselheiro, né? Eles não reconheciam bem a República, pois o Exército Brasileiro mandou expedições para lá. Foi uma primeira expedição, ainda estadual, saída da Bahia. Os conselheiristas venceram. Foi uma segunda expedição, os conselheiristas venceram a segunda expedição. A terceira também foi vencida pelos conselheiristas. O Exército armou uma grande expedição, mandou para o sertão da Bahia, e essa expedição derrotou os conselheiristas. Mas os soldados que foram para essa quarta expedição receberam a promessa de que eles fossem lá lutar e, se vencessem, eles receberiam terras. Quando os soldados voltaram para o Rio de Janeiro, foram buscar o cumprimento da promessa, que não se cumpriu. Eles acamparam ali ao lado, onde hoje é o Ministério da Guerra, junto do Morro da Providência. E o que acontecia é que lá em Canudos tinha um morro chamado Morro de Favela, que é uma planta. Mas, enfim, os soldados que acamparam ali foram se instalando no Morro da Providência de modo provisório. O provisório ficou permanente, coisas um pouco parecidas. Eles disseram favela, Morro de Favela, e aí pegou. E você só trabalha no Museu de Favelas? Eu sou um professor, eu tenho uma atuação na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, onde eu leciono na área de museologia, né, e faço questão de trabalhar na perspectiva da museologia social, né. Também atuo num programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio, lá mesmo na Unirio, né, e tenho uma atuação no Ministério da Cultura. Eu divido meu tempo de trabalho entre o Ministério da Cultura, no Museu da República e na universidade. Eu tenho a satisfação e a honra, né, de ter ajudado na criação do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, né? É uma autarquia federal que tem o objetivo de contribuir para a articulação dos museus no Brasil.
né? Sejam museus comunitários, museus sociais ou não. Você concorda com essa máxima de que o brasileiro não lembra do seu passado? Não concordo. Porque a memória ela é seletiva. Ninguém tem a memória total das coisas, né? Se nós tivéssemos a memória total, nós seríamos seres repetidores. Porque nós temos memória e esquecimento, nós podemos criar. Então, nós somos resultado dessa tensão entre memória e esquecimento. Eu, você, todos nós, quem vai para o Enem, é resultado dessa tensão. Esquecer é normal, então. Esquecer é absolutamente... O estranho seria não esquecer. A questão é o que está sendo selecionado, o que está sendo lembrado e o que está sendo esquecido. Falando em memória seletiva, a nossa galera só pensa no Enem. Então, qual é a sua dica? Em termos de filmes, eu viria de novo o filme Canudos, A Guerra de Canudos, mas também diria para o pessoal do Enem, já que estamos falando nesse tema Museu de Favela, para dar uma olhada nas publicações do Museu de Favela. Eu trouxe aqui, por exemplo, Histórias de Vida e Memória Social, Lande. Isso foi um projeto belíssimo, feito com apoio da FAPERJ, mas feito pela PUC do Rio de Janeiro e pelo Museu de Favela. E aqui eles contam esse projeto que eu mencionei das mulheres guerreiras. Tem esse livro aqui também, Circuitos Casastella, né? Que é o Caminhos de Vida do Museu de Favela. Esse livro conta a historinha que eu disse para você, que é sobre as pinturas de grafite feitas nas 20 casas que formam o circuito do museu. Aqui, por exemplo, essa é uma revista do IBRAM, que você me perguntou, do IBRAM, a Revista Brasileira de Museus e Museologia, revista Musas, e esse número foi dedicado ao Museu da Maré. Isso aqui é uma coisinha que eu mesmo fiz. Eu escrevi esse livro que chama-se A Uma Gota de Sangue em Cada Museu. Foi publicado pela editora Argos e aqui eu trabalho com o pensamento do Mário de Andrade. Então, pra galera do Morro e do Asfalto que quer subir o Cantagalo e visitar o Museu de Favelas, como faz? Entra no site do museu, que é um site importante, bem feito, criativo, dinâmico, né? Eu até diria que conversa com a hora do Enem, viu? Tem ali uma conversa. Mas ele é muito colorido e tal. E lá tem os dados, tem e-mail, telefone, etc. Por que isso é importante? Porque é possível fazer uma visita guiada, né? Com os moradores que trabalham no Museu de Favela. E aí tudo fica mais rico, tudo fica mais interessante, né? Mário, muito obrigado mesmo por esse papo esclarecedor. Valeu mesmo. Valeu. E parabéns, viu? Legal. Obrigado. Pessoal, ficamos por aqui. Foco no estudo. Hora do Enem.mec.gov.br. E até a próxima.